Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com cerveja, Daniel Dinslaken por aqui. E hoje eu vou dar uma dica para quem ainda não faz cerveja. Então, se por acaso você já faz cerveja, bem ou mal, se tem mais dúvidas ou menos dúvidas, não interessa tanto, é possível que o que eu vou falar aqui não sirva tanto para você, mas se você ainda não começou a fazer cerveja, se está querendo fazer cerveja, eu acho que isso pode ajudar. Eu estava pensando um pouco sobre isso. Nos últimos dias eu tenho pensado o que leva algumas pessoas a não começarem a fazer quando querem. Eu sei que aqui no canal a gente tem basicamente dois tipos de pessoas que não fazem cerveja. Tem aqueles que não fazem porque não querem, não têm pretensão de fazer, gostam muito de tomar cerveja, cervejas boas, cervejas artesanais, especiais, e eles querem entender mais sobre o processo, quer saber como que funciona, e as sacadas que eu tenho trazido aqui têm ajudado, eu tenho tido feedbacks nesse sentido, de percebendo que várias pessoas que nos acompanham aqui não têm pretensão de fazer cerveja, pelo menos não por enquanto. Eu estou aqui para tentar convencê-los de que é muito bom. Se tomar uma cerveja boa, bem feita, é massa, imagina quando é você que realmente faz, realmente é fantástico. Mas enfim, esse público também pode de repente aproveitar o que eu vou falar aqui, mas principalmente de quem não faz cerveja, mas quer fazer, está atrás de conhecimento, está estudando, está buscando conhecimento para ter a segurança e o suporte necessário para conseguir fazer a sua cerveja pela primeira vez. Então, muita gente que está aqui, eu sei que está atrás desse objetivo, querendo fazer cerveja, me tem como uma referência para ajudar, para trazer esse conteúdo para conseguir, de fato, conseguir fazer cerveja. Então, para vocês, eu estava pensando nisso, muita gente também participou do workshop. No workshop eu falei bastante sobre o que é importante para a gente conseguir fazer, os 3 pilares, falei de método, falei várias coisas que também são fundamentais. Mas eu estava esses dias conversando com um colega meu que é especialista em aprendizado, e ele me falou 2 conceitos que são bem engraçados e muito válidos, que são muito importantes, eu quis trazer aqui para vocês. E os 2 conceitos são a masturbação mental e a dieta de informação. Eu já vou tentar explicar aqui em poucas palavras o que seria isso. A masturbação mental, o termo é até um pouco pejorativo, né, mas ele traz um conceito de que a gente basicamente tem 2 percepções ou 2 sentimentos no processo de estudo e de botar em prática, vamos dizer assim, algum conhecimento. A gente vai trazer aqui, óbvio, para cerveja, mas para qualquer tipo de conhecimento. Então, basicamente é o seguinte: quando a gente estuda alguma coisa, quando a gente aprende alguma coisa, ou no caso de vocês, por exemplo, quando está aqui no canal e vê uma sacada, a gente tem uma sensação de prazer, a gente sente um prazer, a gente sente que aprendeu algo, e aquilo ali nos dá uma sensação de prazer no cérebro mesmo, a gente sente isso como uma coisa boa, e a gente se sente bem por aquilo. Por isso que a gente sempre, pelo menos eu sou assim, eu acho que muita gente aqui gosta de estudar, tá ali querendo estudar, querendo aprender mais. Cada vez que a gente aprende uma coisa nova, cada vez que a gente aprende uma técnica, um conteúdo, uma sacada, sempre a gente tem dentro do nosso cérebro essa sensação. São neurotransmissores mesmo que transmitem essa informação e dão essa sensação de prazer. Ou seja, nos deixa bem, a gente faz bem pra gente aprender alguma coisa. Só que, por outro lado, numa outra vertente, quando a gente vai precisar botar em prática algum conteúdo, alguma coisa que a gente aprendeu, precisa fazer efetivamente, vem uma insegurança. O medo de talvez não conseguir fazer da melhor forma, de dar alguma coisa errada. E isso também no nosso cérebro atua de uma forma a nos bloquear. O nosso cérebro tenta nos proteger, na verdade. Ele gosta muito da gente, como é uma coisa que a gente nunca fez, uma coisa que a gente não sabe, pode dar errado, ele vai lá e nos protege. O que ele faz? Bloqueia a gente, faz com que a gente não faça, que a gente não tome aquela atitude, não execute alguma coisa. Então, no processo de aprendizado, para quem de repente aqui está querendo aprender alguma coisa para conseguir fazer cerveja, está querendo o conhecimento suficiente, o que acontece? Você ouve uma sacada, lê um post em algum blog, pega um livro, alguma coisa assim. Cada vez que você aprende alguma coisa, você se sente bem. Quando você pensa em botar em prática, você se sente mal. Por exemplo, para fazer cerveja, você vai precisar comprar os equipamentos para começar. Então, quando você pensa em comprar os equipamentos, dá aquele medo de comprar errado, de não acertar, de dar alguma coisa errada, e às vezes você dá um passo para trás. Aí você vai lá, aprende um conteúdo, se motiva, dá um passo para frente. Tem que dar um passo para frente de novo para fazer, acaba dando um passo para trás. Isso para se proteger. De fato acontece isso é muito comum, tá? É muito comum mesmo. Se você vê aqui, praticamente todas as pessoas que de repente estão no canal, eu fui assim, quem conhece minha história sabe, tinha desejo de começar e sempre tinha alguma coisa que parava.
Então todo mundo, mesmo quem já faz, quem começou a fazer, dificilmente alguém simplesmente foi lá, meteu a cara e saiu fazendo. Tem algumas pessoas, óbvio, que são assim, são diferentes, mas o normal, o padrão é a gente passar por isso, a gente passar por esse processo de desafio mesmo, de querer e se proteger, querer e se proteger até que a gente vai lá e executa e faz. E o que eu quero dizer para vocês aqui, para quem ainda está nesse processo, muita gente acha que não está apto, não tem conhecimento suficiente para começar a fazer cerveja. E pode ser, talvez você saiba mais, talvez saiba menos, mas o fato é que quanto mais você estudar, mais vai ter essa sensação de que sabe pouco. Porque dentro da cerveja, por exemplo, a gente pode ir cada vez mais a fundo nos detalhes. Cada detalhe, às vezes, algumas pessoas que são mais generalistas vão pensar um básico e acham que já consegue sair fazendo cerveja. Outras pessoas que são mais especialistas vão pensar que precisa de cada detalhe. E se você for tentar ir a fundo nos detalhes, vai ver que tem muita coisa. Até por isso que a gente tem um programa exclusivo para quem está querendo levar a cerveja já para um outro nível. Isso para quem já faz cerveja, que é justamente nessa pegada de mostrar os detalhes do processo, todos os detalhes do processo, para que assim você consiga dominar a técnica, fazer a cerveja e a cerveja ficar excelente. Mas para quem ainda não começou, a gente está um passo atrás. E a gente entra daí no segundo conceito que eu falei, que é a dieta de informação. Hoje a gente tem muita informação na internet, aqui no blog, por exemplo, eu acho que é até difícil acompanhar, para quem não faz cerveja, conseguir acompanhar todo dia uma sacada nova, todo dia alguma coisa, uma dúvida sobre o processo, algum procedimento que algum cervejeiro aqui fazia errado, tinha dúvida, mandou para mim, eu trago resposta, sacadas, então já é só aqui já é muita coisa. Tem vários outros canais no YouTube só sobre cerveja, que também são muito bons, tem vários blogs, tem livros, tem muito conteúdo. Então você consegue uma formação, consegue ficar um expert em fazer cerveja só pegando essas informações que tem na internet. Isso é fato. Só que se você começa a estudar muito, pegar muitas coisas, tentar absorver tudo isso antes de começar a pôr em prática, acontece a questão que a gente falou antes da masturbação. Você tem o prazer, depois frustração. Prazer, frustração. Prazer, frustração. E você acaba não conseguindo colocar em prática. E o que é a dieta de informação? É você pegar os conceitos-chave, aquilo que você realmente precisa para conseguir desempenhar a sua função, aquele seu objetivo numa primeira instância, vamos dizer assim, num primeiro momento. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você querer saber todos os detalhes do processo de produção de cerveja, ficar aqui no meu canal, por exemplo, pegando tudo, olhar nos outros canais, comprar 1, 2, 3 livros, blog, para tentar entender todo o processo, detalhe por detalhe, para ir fazer a sua primeira cerveja. Porque o que vai acontecer é que você vai começar cada vez a ficar mais preocupado, mais vai achar que é difícil e isso vai te afastar do objetivo de fazer cerveja. Então a sacada aqui tem que aprender o básico, o que precisa para você fazer a sua primeira cerveja. O que você precisa entender de processo, de ingrediente para botar a primeira cerveja, fazer o processo ali de braçagem, botar a cerveja a fermentar e ter a cerveja pronta. Vai ficar excelente? Dificilmente. Tá? É mais fácil que você não perceba o quão ruim ela pode estar, porque você ainda não tem a percepção sensorial bem treinada, que com o tempo você também vai conseguir fazer isso. E você pode achar ela razoável, pode achar ela boa e não tem problema nenhum. Essa é a grande sacada, esse é o grande benefício, isso é o grande trunfo de fazer cerveja. Mas você precisa fazer, tá? Então, basicamente, o que eu queria, um vídeo aqui que já está até talvez ficando um pouco mais longo do que de costume, é para de repente dar esse empurrão. A gente está chegando no final do ano, de repente eu sei que tem gente aqui de repente desde o começo do ano está estudando, está vendo o que precisa, como faz cerveja, o que eu preciso fazer, quero começar. E agora a gente chega a dezembro a gente começa a parar tudo, agora é só ano que vem, para muita gente só depois do carnaval que começa as coisas. E eu queria que vocês não pensassem dessa forma, quem está nessa busca, pensa o que é básico, o que precisa e bota em prática, se possível, esse ano ainda. Tá? Eu acho que essa é a minha contribuição, a gente está fechando o ano e eu queria deixar isso, vocês sabem, pelo menos imagino que saibam, de quem me acompanha aqui, me segue, sabe o compromisso que eu tenho de cada vez formar mais cervejeiros, ter mais gente curtindo cerveja boa e fazendo cerveja boa. Eu tenho, de fato, um compromisso com isso e tenho trabalhado forte com isso. A gente tem curso onde a gente ensina a fundo como que faz, a gente ganha dinheiro com isso, mas a gente tem um trabalho, por dizer, social até, porque aqui de gratuito, trazendo conteúdo para vocês dia após dia, para que realmente vocês entendam mais, se apaixonem cada vez mais, inclusive bater um ventão aqui agora, e façam uma excelente cerveja. Mas antes de fazer uma excelente cerveja, você tem que... Deixa eu só parar aqui um pouco esse vento. Mas antes de fazer uma excelente cerveja, você tem que fazer a cerveja pela primeira vez.
né? Basicamente é isso. Depois, quando eu falo com cervejeiros, que é a maioria do caso do pessoal aqui, que já faz cerveja, está com algum processo, algum problema e tal, eu estou ali sempre trazendo soluções para que a cerveja melhore. Mas hoje é dia de falar com vocês que estão querendo começar e ainda não começaram. Eu acho que isso que eu acabei de falar, esse assunto pode ser algumas coisas que estejam te bloqueando, te parando, impedindo de que você comece. E se você botar a cabeça para pensar nesses aspectos, talvez isso ajude vocês. Por isso que eu resolvi hoje parar e falar uma coisa um pouco diferente, falar com o pessoal que está aqui que ainda não começou, tá? E só para fechar, para mostrar o comprometimento que eu tenho com isso, algumas pessoas aqui eu sei que sabem, outras não, mas além do programa Cervejeiro, que é o nosso programa avançado, que realmente leva a sua cerveja para um próximo nível, que é o que eu recomendo para os cervejeiros que estão começando, cervejeiros que às vezes até já têm alguma experiência, a gente tem um outro treinamento, que é o Cervejeiro Express, que ele é voltado principalmente exatamente para aquelas pessoas que não fazem cerveja ainda. Tá, então basicamente a gente lançou esse programa esse ano, a gente parou de vender ele, a gente não fechou a última turma antes de a gente começar ali o workshop, talvez você tenha participado ou não. Depois do workshop a gente lançou o programa É o Cervejeiro, a turma está bombando aí com vários alunos. E eu sei que muita gente, inclusive, que participou do workshop, claro que como é um curso mais avançado, ele tem um investimento mais elevado, porque o conteúdo é muito aprofundado e justamente vai de encontro do que eu acabei de falar, que é a questão da dieta de informação. Talvez seja muito conteúdo para quem está começando. Claro que a gente lá tem a base, inclusive o Cervejeiro Express faz parte do Eu Cervejeiro, mas para muitas pessoas que de repente sonham em começar, pensar aí em um investimento um pouco mais alto para ver se o hobby é legal, para testar, às vezes pode ser um pouco ruim, basicamente é isso. E o que eu estou fazendo agora, uma condição especial aí para fim de ano mesmo, para quem estiver querendo aprender, quer começar, quer botar, faz sentido isso que eu falei, o Cervejeiro Express está com condição especial. Aqui na descrição eu vou botar o link para quem quiser, entra lá tem um vídeo que eu explico como que é o programa, todos os detalhes, garantia, preço, tudo lá. E se vocês tiverem interesse, se for fazer sentido para você, pode ser o jeito mais fácil, eu considero que é o jeito mais fácil e rápido para começar e ter sucesso e conseguir fazer cerveja logo. Se não, pega a base do conteúdo básico sobre cerveja, o que precisa, mas não deixa de começar a fazer cerveja ainda esse ano. Esse fica o meu desafio para vocês de fim de ano aqui, que vocês comecem a fazer cerveja ainda esse ano, certo? Espero que tenham gostado dessa sacada de hoje, espero que tenha valido para você a pena, se você está aqui acompanhando e sonha em começar a fazer cerveja, ainda não começou, por um motivo ou outro, que isso aqui sirva de alguma forma para você conseguir fazer a sua primeira cerveja. Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!